Olá, bem-vindos a mais uma Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilhan Conruian, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, e estamos aqui diariamente servindo um capítulo de cada um dos 260 capítulos desse livro, que contém toda a história de Jesus, desde o que ele fez, o que ele falou, o que ele é, o que ele deu e o que ele completou. São 5 partes. A primeira parte já completamos, a playlist completa está, né, no canal, gravada, se você quiser assistir. E estamos agora já no finalzinho da segunda parte. Todos os vídeos estão gravados. Se você já é inscrito no canal, mesmo que não seja, faça também, dê o seu like, compartilhe com quem ainda não conhece esse livro, esse recurso, né? Aqui é como se fosse um audiolivro que eu estou gravando todos os dias um capítulo. Então, é uma maneira, uma estratégia de você disciplinadamente se dispor a estudar a vida de Jesus, né? E procurar, através de uma dieta, tomar as medidas, os pesos e medidas de Jesus e voltar à imagem semelhante, à imagem e semelhança do Senhor, né? Que é o nosso modelo. Então, esse é o propósito. E hoje, né? Ontem, na verdade, nossa reflexão foi sobre a parábola do credor incompassivo, a qual veio na sequência do texto que quero me deter hoje. Nesses últimos tempos, tenho ouvido muito a afirmação: o fim a que se chegou explica o começo, referindo-se à relação do Antigo com o Novo Testamento. No entanto, reconheço que esta frase até que bem se aplica também neste nosso contexto. Tendo anteriormente tratado do fim a que se chegou o incorrigível, incompassivo, impaciente, segundo o credor da parábola, podemos agora entender melhor as instruções do começo da conversa de Jesus, quando ele aborda a maneira como se deve tratar as ofensas dos outros. Afinal, de fato, o que não falta é irmão pecando contra irmão, né? Fala sério. Aqui nós vamos destacar os 3 pontos do sermão. Jesus também ensinava usando a técnica dos 3 pontos, né? Às vezes tem pessoas que acham muito sistemático, metódico, mas é uma forma bem didática de se visualizar as lições, né? Os ensinamentos. Então, como eu falei, se você tiver um livro físico, é muito mais gostoso de seguir esse estudo, porque você tem tudo de uma maneira bem assim formatada, como um estudo para se assimilar melhor onde são os versículos, onde são os pontos, onde são as perguntas, a conclusão. Vale a pena adquirir, ok? Comenta aí nos comentários, me mande uma mensagem se você tem interesse, e aí a gente combina como chegar o livro em tuas mãos, tá bom? Bom, o primeiro ponto, então, dentro do texto é: vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Lembra que nós falamos isso ontem? Mateus 18:15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Interessante que só neste primeiro ponto já temos 3 pontos a relacionar como atitudes iniciais de boa conduta recomendada pelo Senhor. O primeiro seria vá, isso mesmo, vá atrás de resolver o caso. Vá você, não espere que ele venha. Vá, não paralise a relação, tome uma ação. Muitas vezes a gente espera que os outros venham, né? Se retratar, se reconciliar, pedir perdão, blá, blá, blá. Não. É muito importante, é muito nobre partir de nós mesmos essa atitude, quer estejamos com a razão ou não, que nós possamos ir para resolver o problema. O segundo ponto diz que é a sós com ele. Isso mesmo, olho no olho, cara a cara, no particular da discrição, nada de barraco, nada de alarde, só vocês dois.
E o terceiro ponto é mostre-lhe o erro. Oh, coisa boa quando alguém tem este discernimento e com cara e coragem denuncia o pecado. Hoje em dia nós estamos perdendo muito com isso, porque em nome daquela coisa de ninguém pode jogar a primeira pedra, né? Tira primeiro o cisco do seu olho, a trave do seu olho para tirar o cisco do outro. A gente não pode julgar ninguém. Aí ninguém ajuda ninguém. Ninguém mostra o erro de ninguém para se corrigir, para se, né, se livrar de um problema. E nós temos que estar entre irmãos que tenham essa mútua cooperação, né? De ir até a pessoa, a sós, na discrição, na moderação, no amor e mostrar o erro. Você tem seguido esses passos na busca de solucionar os problemas e ganhar o seu irmão corretamente? Esse foi o primeiro passo. O segundo é: leve mais alguém como testemunha que confirme a acusação. Isso é no segundo estágio, diz o texto. Se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Está no versículo 16. Tentou sozinho, não deu certo? Não desista. Leva mais um ou dois para interceder, para ser testemunha, para tentar mais uma vez. Jesus não descartou a possibilidade de fracasso na primeira tentativa. Pelo contrário, fechou todas as possibilidades para não dizer que não tentou de tudo. Deus é o Senhor do sim, sim ou do não, não. Portanto, eram duas únicas condições. Se ouvir, sim, ganhou. Mas se não ouvir, perdeu. No entanto, nosso Deus também é o Deus das segundas chances. Logo então, confirmada a acusação pelas duas testemunhas e negado ainda o depoimento, fechados os ouvidos para ouvir, parte-se daí para o terceiro passo, a segunda chance. Você tem encontrado testemunhas fiéis, tanto quanto você, que também deveria ser uma no caso alheio? Temos que ter essa mútua cooperação, como eu falei, né? Bom, não deu certo sozinho, não deu certo com as duas, três testemunhas, qual é o terceiro passo? Conte à igreja e trate-o como incorrigível. Ó, tá falando isso no versículo 17, diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, né, que agora já não é sozinho, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Em outras palavras, é o incorrigível, né, o pecador que não quer se livrar do pecado. Bem, a essa altura já foram esgotadas todas as três possibilidades. Não ouvindo você, não ouvindo as testemunhas e não ouvindo a própria igreja. Definitivamente ele não ouve. Logicamente, você então não deve falar mais. Deve tratá-lo como tal, como um surdo ao ensino corretivo, cego quanto aos próprios erros, identificado na figura de um pagão ou publicano. Esse tal agora representa a personificação da incredulidade e da rebeldia. Recapitulando a lição de ontem, esse é o típico obstinado e recalcitrante indivíduo que erra e não aprende porque não aceita a disciplina, resiste à correção, sofre o castigo e repete a lição. Destes já profetizava Jeremias, quando disse no seu capítulo 17, verso 23: mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Conhece alguém assim? Então, pergunto: você tem apresentado um ouvido atento e um coração quebrantado que recebe bem a correção? Temos que ter as duas vias, né? Tanto de ir para tentar corrigir, mostrar o erro do irmão, como também precisamos ser acessíveis também para ouvir e corrigir os nossos erros, né?
Todos esses pontos foram colocados como tentativas para se ganhar o irmão que, enquanto em pecado, estava perdido. Pelas opções, bem se pode considerar que a condição para se ganhar o irmão não está em nenhum momento no perdão. Observou? Aliás, nem se menciona a palavra perdão neste trecho, mas a condição identificada pelo se inicial também se completa por 3 pontos. Vamos recapitular? Primeiro é o se ouvir. Supõe-se aqui também que é aquele ouvir de escutar, com aceitação, assimilação, compreensão, a surtir o efeito que se espera. O segundo ponto é confirmar. Confirmar o que é? Que reconhece, admite e assume o pecado, a falta, o erro, com profundo e sincero arrependimento, que vai produzir o quê? A correção, é o terceiro nível, corrigir, a produzir mudança de atitude, de caráter, de coração, naqueles que são ensináveis, transformáveis e corrigíveis. Diante de todos esses tantos 3 pontos que nós vimos, né? 3 pontos, com cada ponto tem 3 pontos, mas eu espero não ter ficado ainda nenhuma dúvida quanto ao fato de que não se resolvem os problemas somente com o perdão, mas também com a correção. Tanto quanto também Deus não tem apenas só o plano da salvação, mas ele tem também o processo da santificação. O plano da salvação é para o perdão, mas o processo da santificação é para a correção. Porque não somente nascemos de novo com a ficha limpa pelo perdão do nosso Salvador, mas também crescemos e desenvolvemos essa tão grande salvação por meio de uma conversão contínua à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, sei que tenho erros e falhas e preciso de você para me mostrar muitas delas que não tenho superado. Quero te ouvir, preciso me corrigir. Peço perdão, mas não me deixe sem a correção. Amém? Então, não sei até que ponto você que está me ouvindo aí percebeu algum erro da minha parte, alguma falha. Por favor, tenha toda a liberdade para me chamar a atenção, mostrar o meu erro e me corrigir. Isso aperfeiçoa tanto a minha vida como o meu ministério, o que for, né? Tanto é que né, no início desse livro, eu falo que se você pudesse lê-lo com uma caneta vermelha ao lado para corrigir os erros, porque como foi um livro assim de autoprodução independente, ele não teve aquela equipe profissional de passar por uma correção, né? Então, passou alguns erros de digitação, quem sabe até de gramática, às vezes pode ter também algum aspecto teológico que você não concordou ou não ficou claro. Estou aberta para esclarecer, para corrigir, para aperfeiçoar, tá bom? Você me ajuda e espero que você esteja aceitando também esses estudos, esses conselhos, essa maneira de também, de forma a seguir os ensinamentos de Jesus, mostrar também os nossos erros, ok? Essa foi a lição proveitosa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal, convide outros para participar da mesa aqui com o Cordeiro, junto com a gente. E amanhã teremos mais. Se Deus quiser, até lá.